Olá, é um prazer estar com vocês. Eu sou Alexandre Carneiro, professor do curso de Análises Clínicas da Escola Técnica Sandra Silva. Nosso intuito é apresentar o curso para vocês e trazer um pouquinho do que é a rotina do analista clínico, do técnico em patologia clínica. O que nós buscamos nesse profissional? Buscamos um profissional responsável, compenetrado e com uma curiosidade científica muito aguçada. Por qual razão? Porque requeremos dele muita precisão em seu trabalho e essa precisão há de ser empregada como ferramenta para a lida diária com a vida de terceiros. Ok? Então, no nosso curso, nós abordamos diversas áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, a hematologia, a microbiologia, a imunologia, a bioquímica, a urinálise, o estudo, a coprologia, como nós chamamos, o estudo das fezes, que, desprezando a repugnância inicial, é uma área incrivelmente vasta. E nós buscamos trazer um conhecimento um tanto quanto linkado, nós buscamos trazer um conhecimento o mais prático possível, para que nós tenhamos uma formação sólida do profissional, tanto teórico quanto prática. Como fio guia para descrição do curso que nós oferecemos, eu estou utilizando num primeiro momento uma metodologia de teste gestacional, que a gente chama para os íntimos HCG ou beta-HCG, que é uma detecção imunológica de hormônio gonadotrofínico, e ele é um strip, é uma fitinha, e é bem fácil de ser feito, é muito legal. A gente costuma utilizar esse tipo de elemento para as aulas de imunologia, para explicar como funciona ligações antígeno-anticorpo e outros tipos de testes imunológicos. Tomando por base um elemento um pouquinho diferente, a gente utiliza a microbiologia. O que nós temos para ilustrar o assunto, o que nós estamos utilizando para ilustrar o assunto, são meios de cultura. E esses meios de cultura são basicamente gelatinas, enriquecidas com alguns elementos específicos que favorecem o crescimento bacteriano, após incubação por 24, 48 horas a 37 graus centígrados. O que nós fazemos aqui na instituição até virou uma brincadeira, que é análise da contaminação de superfícies. E nós temos obtido alguns resultados muito positivos, que foram inclusive passados como elogio para a equipe de limpeza e conservação da instituição. Haja visto que as superfícies que nós supomos serem imundas estão absolutamente limpas, pela contagem de colônias, obviamente, ok? Mas a gente sabe que existe contaminação bacteriana em outras superfícies. E a identificação disso é um dever do aluno. Como terceiro elemento a ser abordado como módulo do curso, temos, por exemplo, a bioquímica, que é fundamentada em reações químicas, que nos dão uma ideia do funcionamento do organismo do paciente. A bioquímica ela é extremamente interessante, apesar de ser muito difícil, é uma ciência que é muito bacana. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, em glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, né? Então, todos esses parâmetros são definidos no setor de bioquímica. Então, quando nós aprendemos a bioquímica, nós aprendemos o porquê das reações químicas, como são feitas as reações químicas e como são feitas as determinações de valores de analitos ou de elementos que nós buscamos para a determinação da saúde do paciente, como, por exemplo, a glicose, no caso do diabético, aquele cara que come besteira demais, né? Salaminho, feijoada, enfim, essas coisas pouco saudáveis, como diz a lenda. Não concordo muito, mas enfim. Nós buscamos, em amostras de sangue, entre aspas, desses pacientes, a presença de frações lipídicas, como colesterol elevado, enfim. E as metodologias de bioquímica nos dão uma leitura de como é que está o corpinho do cara. Mais uma curta abordagem sobre os módulos que constituem o nosso curso. Então, por exemplo, representando o módulo de hematologia, aquela incógnita de todo mundo que chega no laboratório e o cara aparece com 4 tubinhos de cores diferentes. Meu Deus, o que são esses tubinhos, né? Nós temos 5 deles aqui. Não são todos os que existem, nós temos 5 dos exemplares mais comuns, que nós usamos em rotina o tempo inteiro, ok?
E essa incógnita toda, ela não é algo indissolúvel, é uma coisa relativamente simples de ser compreendida. Só que cada tubinho desse tem um elemento dentro, pode ser um anticoagulante, pode ser um ativador de coágulo, e a nossa ideia é que cada tubinho com cor diferente tenha um fundamento de utilização, ok? Lateralmente nós abordamos o grupo sanguíneo, que é um dos exames mais comuns que nós fazemos em rotina de análises clínicas, especialmente no começo do ano letivo, porque grande parte das instituições de ensino exige do aluno um teste de tipagem sanguínea para início das aulas. Então nós utilizamos anticorpos para a identificação correta do grupo sanguíneo e fator RH, certo? E não menos importante, obviamente tratado por alguns de forma um pouco jocosa, mas extremamente importante para a determinação de saúde do sistema excretor e de N outras funções do nosso organismo, os exames de urina. Nesse potinho nós temos uma série de fitas reativas e esse potinho ele é impresso, tem uma etiqueta impressa onde você faz uma comparação de escala colorimétrica e consegue determinar por comparação parâmetros pré-determinados pelo fabricante e que você obtém na amostra de urina do paciente, ok? Análises clínicas, take 6, professor Alexandre Carneiro, gravando. Você que nos assistiu até então já deve estar se perguntando onde é que o técnico em análises se insere, como é o salário, como é que é o mercado. Eu vou tentar ajudar vocês, ok? O técnico em análises clínicas, ele trabalha em hospitais, em postos de saúde, em laboratórios, seja de iniciativa privada ou serviço público, e a gente requer do técnico um aprimoramento constante. A gente sabe que não é só um aprendizado linear, a gente tem que estar constantemente se aprimorando, adquirindo novos conhecimentos em outras áreas, enfim. De qualquer forma, o salário base do técnico em análises clínicas oscila em R$ 1.200, R$ 1.300 base, ok? E dependendo do local onde você for contratado, você pode ter uma surpresa grata, tipo 5 mil, um pouco mais, depende bastante de onde você for contratado. Isso eu estou falando de esfera federal, enfim. Obviamente, o técnico em análises clínicas também pode estar trabalhando em pesquisa, certo? E, eventualmente, nós temos a contratação de técnicos em análises para instituições veterinárias. Eu não conheço bem o campo veterinário, eu conheço 1 ou 2 técnicos que trabalham como técnicos de análises clínicas em veterinária, mas é uma área um pouco restrita. Com relação à empregabilidade, eu tenho observado um índice bem alto de profissionais sendo absorvidos pelo mercado de trabalho. E não tardam muito a conseguir emprego depois que saem do curso, ou se não, já saem do curso em vias de empregabilidade. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e eu conto com vocês. Seria interessante pelo menos uma visita para conhecer a instituição, as instalações do curso. Eu acho que seria bem interessante. Sejam bem-vindos.